Presta atenção nisso. E se o que você sempre chamou de pensar demais for, na verdade, um sinal raro de alto QI? E se aquela sensação constante de estar um passo à frente das pessoas, de perceber detalhes que ninguém comenta, de se sentir deslocado em conversas superficiais, não for ansiedade, nem exagero, nem drama, e se o problema nunca foi você ser complicado, mas o seu cérebro estar operando em um nível que a maioria simplesmente não alcança? A neurociência descobriu algo perturbador. Algumas pessoas não apenas pensam diferente, elas processam a realidade em outra frequência. Elas enxergam padrões invisíveis, antecipam consequências antes que aconteçam, sentem o peso de possibilidades que outros nem conseguem imaginar. E isso muda tudo, porque talvez o que te fez sentir estranho a vida inteira seja exatamente o que prova que sua mente é incomum. Hoje você vai descobrir os sinais que a ciência identificou em cérebros de alto QI. E talvez, pela primeira vez, você finalmente entenda por que sempre se sentiu diferente. Algo profundo foi revelado pela neurociência. E isso pode transformar completamente a forma como você se enxerga. Enquanto você escuta estas palavras, seu cérebro está realizando processos que talvez não ocorram da mesma maneira nas pessoas ao seu redor. Já percebeu como sua mente se aprofunda em questões que outros descartam com facilidade? Como você analisa camadas invisíveis de situações aparentemente simples? Como certos detalhes ficam ecoando na sua cabeça, muito depois que todos já seguiram em frente? Então você observa que consegue prever o fim de uma conversa antes dela terminar, ou que nota detalhes que passam despercebidos por todos. Já se perguntou por que você se sente exausto depois de interações sociais simples? Ou porque prefere ficar sozinho, resolvendo problemas complexos, do que participar de conversas superficiais? Se você já experimentou essa sensação estranha de estar sempre um passo à frente, mentalmente, mas também de se sentir deslocado emocionalmente, então prepare-se, porque a ciência finalmente tem respostas. O que você está prestes a descobrir sobre alto QI vai muito além de testes e números. Estamos falando de uma forma completamente diferente de processar a realidade. A neurociência revelou algo perturbador. Pessoas com alto QI literalmente enxergam o mundo de forma diferente. Seus cérebros não apenas processam informações mais rápido, eles criam conexões que outros cérebros simplesmente não conseguem formar. Imagine que você está em uma sala escura e a maioria das pessoas tem uma lanterna comum, enquanto você tem visão noturna completa. Você vê camadas de realidade que são invisíveis para outros. Você detecta padrões onde outros veem apenas caos. Você antecipa consequências que outros nem consideram possíveis. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Esse superpoder vem com um preço alto e solitário. Estudos modernos de neurociência mostram que cérebros mais analíticos e profundos não simplesmente funcionam diferente. Eles operam de forma mais intensa e integrada, conectando ideias, memórias e padrões em níveis que muitos jamais experienciam. Isso não significa apenas pensar. Isso significa que sua mente está continuamente explorando, correlacionando e antecipando possibilidades, enquanto outros permanecem na superfície das coisas. Enquanto a maioria das pessoas usa apenas o que é necessário para resolver tarefas cotidianas, seu cérebro tende a mergulhar numa complexidade de processamento que poucos reconhecem. Ele nunca desliga completamente, mesmo nos momentos em que você tenta relaxar. Há uma tempestade silenciosa de pensamentos, associações e análises acontecendo por trás dos seus olhos. Pense nisso desta forma. Você já tentou dormir e sua mente permaneceu ativa, revisitando uma conversa que aconteceu horas atrás? Como se sua consciência dissesse analisar cada palavra, cada pausa, cada expressão facial, reconstruindo versões alternativas do que poderia ter dito, questionando se a outra pessoa entendeu e inventando 3, 4, 5 cenários melhores. Isso vai além da ansiedade comum. Isso é a sua mente funcionando exatamente como ela foi arquitetada: profunda, perspicaz, incansável. Processar padrões complexos, buscar otimização constante e nunca aceitar a superficialidade como resposta final.
Enquanto pessoas com inteligência média ativavam apenas funções cognitivas básicas, aquelas com um raciocínio mais profundo envolviam múltiplos processos simultâneos, relacionados à previsão de comportamento, análise de sinais sutis, compreensão de contexto e antecipação de cenários futuros, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo durante uma conversa casual sobre o clima. Agora você entende por que interações sociais simples podem ser tão exaustivas. Não é porque você não gosta de pessoas. É porque seu cérebro está executando um processamento em segundo plano que consome uma quantidade enorme de energia mental. Enquanto outros têm uma conversa leve sobre o final de semana, você está simultaneamente analisando o tom de voz, calculando intenções não ditas, observando a linguagem corporal e prevendo possíveis desdobramentos da conversa. Seu cérebro transformou uma interação simples em um jogo de xadrez multidimensional. Você conhece aquela sensação de estar preso em sua própria mente, de pensar tanto sobre algo que acaba paralisado sem conseguir tomar uma decisão simples. Isso muitas vezes é chamado de paralisia por análise. Mas o que você deve entender é que isso não é uma falha. É uma característica. Seu cérebro está literalmente considerando tantas variáveis, tantas possibilidades, tantos cenários futuros, que ele precisa de mais tempo para processar tudo. Enquanto outros tomam decisões rápidas baseadas em intuição ou emoção, você está executando simulações mentais complexas. E é por isso que certas soluções parecem surgir do nada para você. Não é que elas aparecem sem esforço. Elas são o resultado de um processamento contínuo e silencioso que acontece por trás dos seus pensamentos conscientes. Seu cérebro estava trabalhando no problema em segundo plano o tempo todo, conectando informações aparentemente não relacionadas, até que finalmente tudo se encaixa. É como se você tivesse um supercomputador rodando silenciosamente dentro da sua cabeça. Agora pense em todas as vezes que você foi chamado de complicado ou que pensava demais. Quantas vezes ouviu que deveria relaxar ou parar de analisar tanto? Essas pessoas não estão sendo cruéis. Elas simplesmente não conseguem compreender que o seu normal é fundamentalmente diferente do normal delas. É como pedir para alguém com visão perfeita entender como é precisar de óculos. Elas podem ter empatia, mas nunca vão realmente sentir a experiência. Pessoas com raciocínio mais profundo não são necessariamente mais felizes. Na verdade, muitas vezes relatam uma sensação de insatisfação existencial mais intensa. Não porque suas vidas sejam piores, mas porque seus cérebros estão constantemente identificando problemas, vendo imperfeições e reconhecendo a distância entre o que é e o que poderia ser. Você não consegue desligar essa percepção. É como ter um detector de inconsistências permanentemente ativado. Vamos falar sobre algo que raramente é discutido: a solidão intelectual. Você já teve uma ideia que parecia brilhante e, quando tentou compartilhar, foi recebido com olhares vazios, ou pior, com acusações de estar sendo pretensioso. Não é que as pessoas sejam incapazes de compreender, é que há uma diferença fundamental na velocidade e profundidade do processamento cognitivo. Imagine tentar explicar conceitos complexos para alguém que não se envolve nesse tipo de raciocínio. A frustração não vem da incapacidade da outra pessoa. Vem da impossibilidade de traduzir seu pensamento para um formato que faça sentido para ela. Quando duas pessoas com níveis de raciocínio similares conversam, suas mentes parecem entrar em sintonia. É como se seus pensamentos estivessem tocando a mesma música. Mas quando há uma diferença significativa de profundidade cognitiva, essa sintonia simplesmente não acontece. É como tentar dançar com alguém que está ouvindo uma música completamente diferente. Você pode se mover juntos, mas nunca estarão realmente conectados no mesmo ritmo. Isso explica por que você se sente tão energizado depois de certas conversas e completamente drenado depois de outras. Não é sobre gostar ou não gostar de alguém. É sobre compatibilidade mental. Seu cérebro precisa de estimulação intelectual, da mesma forma que seu corpo precisa de alimento. Conversas superficiais são como consumir fast food. Podem preencher temporariamente, mas deixam você nutrido de forma incompleta e insatisfeito.
Você precisa de profundidade, complexidade e desafio intelectual para se sentir verdadeiramente alimentado. Agora vamos direto ao ponto. Alto QI vem com padrões psicológicos específicos, que a neurociência está apenas começando a compreender completamente. O primeiro é o que chamamos de hipersensibilidade perceptiva. Seu cérebro não apenas capta mais informações, ele capta informações que outros nem sabem que existem. Mudanças sutis no tom de voz, microexpressões que duram frações de segundo, padrões de comportamento que se repetem ao longo de semanas, inconsistências entre o que é dito e o que é feito. Você não está sendo paranoico ou hipervigilante. Seu cérebro está simplesmente operando com uma resolução muito mais alta que o padrão. Pessoas com alto QI possuem uma ativação aumentada na ínsula anterior. Essa é a região do cérebro responsável pela interocepção, a capacidade de perceber estados internos e ler sinais emocionais sutis nos outros. Em termos práticos, isso significa que você não apenas sente suas próprias emoções de forma mais intensa. Você também capta as emoções das pessoas ao seu redor como se fossem suas. Não é empatia no sentido tradicional. É uma leitura neural automática de estados emocionais. Isso cria um paradoxo interessante. Você é incrivelmente consciente das emoções dos outros, mas frequentemente se sente desconectado socialmente. Por quê? Porque essa leitura emocional é acompanhada de uma análise crítica constante. Você não apenas sente que alguém está triste, você questiona por que estão tristes, se a tristeza é proporcional à situação, qual seria a melhor forma de ajudar e se a ajuda seria bem-vinda ou invasiva. Enquanto você está processando tudo isso, o momento já passou e você pareceu frio ou distante. Existe um segundo padrão que é ainda mais fascinante: busca compulsiva por padrões. Seu cérebro está constantemente procurando ordem no caos, conexões entre coisas aparentemente não relacionadas e sistemas por trás da aleatoriedade. Isso não é escolha consciente. É como seu cérebro foi projetado para funcionar. Estudos revelam que pessoas com alto QI têm uma ativação aumentada no córtex parietal posterior quando expostas a estímulos aleatórios. Enquanto outros veem aleatoriedade, você instintivamente busca e frequentemente encontra padrões subjacentes. Essa característica te torna excepcional em resolver problemas complexos, mas também te torna vulnerável a ver padrões onde não existem. Você pode analisar uma conversa casual e criar uma narrativa elaborada sobre intenções ocultas, quando na verdade a pessoa estava apenas fazendo conversa fiada. Você pode observar coincidências e construir teorias complexas, quando na realidade foi apenas acaso. Seu cérebro é uma máquina de encontrar significado, e às vezes ele encontra significado demais. O terceiro padrão é o mais contraintuitivo. Quanto maior o QI, maior a propensão à dúvida existencial. Pessoas com raciocínio profundo frequentemente questionam o propósito da existência, o significado da vida e a validade de suas próprias escolhas. Não porque sejam pessimistas, mas porque conseguem ver simultaneamente múltiplas perspectivas e reconhecer a complexidade inerente das questões mais abstratas. Pense nisso. Uma pessoa com inteligência média pode ter uma crença firme e encontrar conforto nela. Você, por outro lado, consegue ver argumentos válidos de 6 perspectivas diferentes. Você reconhece as limitações de cada posição. Você entende que a certeza é frequentemente uma ilusão. Isso te torna filosoficamente sofisticado, mas emocionalmente instável. Como você encontra paz quando seu cérebro está constantemente apresentando contrapontos para cada conclusão que você tenta alcançar? Vamos falar sobre algo que provavelmente ninguém nunca te explicou adequadamente. Por que você se entedia tão facilmente? Algumas teorias cognitivas sugerem que cérebros mais analíticos têm uma necessidade profunda de novidade. Não é tédio no sentido emocional. É literalmente seu cérebro entrando em um estado de baixa ativação quando exposto a estímulos repetitivos e previsíveis. Seu córtex pré-frontal precisa de desafio cognitivo constante, da mesma forma que atletas precisam de exercício físico regular. Sem esse estímulo, você não fica apenas entediado. Você começa a se sentir mentalmente sufocado. Isso explica muita coisa. Por que você abandona projetos quando eles ficam rotineiros? Por que você muda de interesse com frequência alarmante?
Por que tarefas repetitivas são tortura mental para você, enquanto outros as consideram relaxantes? Não é falta de disciplina ou comprometimento. É incompatibilidade neural. Seu cérebro foi projetado para a exploração e resolução de problemas complexos. Forçá-lo a executar tarefas repetitivas é como usar um supercomputador apenas para digitar e-mails. Tecnicamente funciona, mas é um desperdício absurdo de capacidade. Mentes altamente analíticas tendem a sentir um impulso instintivo quando encontram um problema novo e complexo. É como se cada desafio intelectual despertasse uma onda de energia mental e foco total. E quando essa estimulação falta, você pode sentir algo similar a uma inquietação profunda, uma sensação de vazio que parece surgir de dentro. Vamos explorar um território ainda mais profundo. A relação entre alto QI e percepção do tempo. Você já sentiu que o tempo passa de forma diferente para você? Que minutos podem parecer horas quando você está entediado, mas horas passam como minutos quando está envolvido em algo estimulante. Alguns estudos da Universidade Clermont-Auvergne, na França, demonstrou que a percepção temporal está diretamente ligada à velocidade de processamento cognitivo. Quanto mais rápido seu cérebro processa informações, mais devagar o tempo parece passar durante experiências monótonas. Imagine seu cérebro como um processador de computador. Se ele opera a uma velocidade muito maior que o necessário para a tarefa em mão, ele fica esperando. Essa espera é experienciada como tempo se arrastando. Mas quando você está processando informações complexas em velocidade máxima, você entra em um estado de fluxo, onde a percepção temporal se dissolve. Isso explica por que você pode passar 6 horas estudando um assunto fascinante e sentir que foram 30 minutos. Seu cérebro finalmente está operando em capacidade total. Existe algo mais que precisa ser dito sobre inteligência emocional. Há um mito perigoso de que alto QI significa baixo QE. A verdade é muito mais nuançada. Pesquisas da Universidade de Vanderbilt mostraram que pessoas com alto QI frequentemente têm percepção emocional excepcional. O problema não é falta de inteligência emocional, é excesso de processamento emocional. Você não apenas sente emoções, você as analisa, disseca, questiona e frequentemente invalida suas próprias reações emocionais, através de hiperracionalização. Você sente tristeza e imediatamente começa a questionar se a tristeza é justificada. Você compara sua situação com pessoas em circunstâncias piores. Você analisa as causas neurológicas da tristeza. Você considera se está sendo autoindulgente. Enquanto você está fazendo tudo isso, a emoção original se transforma em confusão metacognitiva. Você não está fora de contato com suas emoções. Você está hiperconectado a elas de uma forma que se torna paralisante. O psicólogo Adam Perkins, do King's College London, identificou o que ele chama de paradoxo da consciência emocional. Pessoas com alto QI são frequentemente mais conscientes de suas emoções, mas menos capazes de agir sobre elas de forma direta. Por quê? Porque toda resposta emocional é filtrada através de camadas de análise crítica. Você não pode simplesmente ficar bravo. Você precisa primeiro determinar se a raiva é racional, proporcional e socialmente apropriada. Enquanto você está fazendo essa análise, o momento passou e você se sente frustrado consigo mesmo por não ter expressado o que sentia. Agora vamos abordar o elefante na sala: síndrome do impostor. Você provavelmente está familiarizado com ela. Aquela sensação persistente de que você não é realmente inteligente, de que está enganando todos, de que eventualmente serão descobertos como uma fraude. Aqui está a ironia brutal. Quanto maior o QI, maior a probabilidade de síndrome do impostor. A correlação direta entre inteligência e dúvida de competência. Por que isso acontece? Porque quanto mais você sabe, mais você percebe a vastidão do que não sabe. É chamado de efeito Dunning-Kruger invertido. Pessoas com conhecimento limitado superestimam suas habilidades, porque não conseguem ver suas próprias lacunas de conhecimento. Você, por outro lado, está dolorosamente ciente de cada limitação de cada área, onde poderia melhorar de cada erro. E já cometeu? Seu cérebro mantém um inventário detalhado de todas as suas inadequações, enquanto minimiza ou desconta completamente suas conquistas. Pessoas com síndrome do impostor apresentam hiperatividade na ínsula e no córtex cingulado,
anterior durante avaliações de desempenho. Essas são as regiões associadas à detecção de erros e processamento de emoções negativas. Seu cérebro está literalmente programado para focar mais intensamente em falhas potenciais do que em sucessos reais. Não é falta de confiança. É um viés cognitivo baseado em como seu cérebro processa informações sobre si mesmo. Vamos mudar de direção e falar sobre algo que raramente é mencionado: a relação entre alto QI e perfeccionismo patológico. Você já se pegou refazendo algo 5 vezes e já estava bom na primeira. Você já perdeu prazos porque estava tentando fazer algo perfeito em vez de simplesmente terminado. Esse não é um problema de gestão de tempo. É uma característica neural. Seu cérebro está constantemente comparando o resultado real com o resultado ideal e a discrepância entre os dois causa desconforto genuíno. Pessoas com alto QI têm representações mentais mais detalhadas e precisas de estados ideais. Em termos simples, você não está apenas tentando fazer algo bem. Você tem uma visão incrivelmente específica de como deveria ser feito perfeitamente. E seu cérebro não descansa até que a realidade corresponda a essa visão. O problema é que a realidade raramente corresponde. Isso cria um ciclo de insatisfação perpétua, onde nada que você faz é bom o suficiente não para os outros, mas para seus próprios padrões impossíveis. Aqui está algo que pode te libertar. Esse perfeccionismo não é uma virtude. É um bug no sistema, não um recurso. Seu cérebro está aplicando padrões de precisão apropriados para a cirurgia cerebral em situações que requerem apenas competência básica. É como usar um microscópio eletrônico para ler um livro. Tecnicamente superior, mas completamente inadequado para a tarefa. A questão não é baixar seus padrões. É aprender quando aplicar precisão máxima e quando aceitar que bom ou suficiente é literalmente suficiente. Vamos explorar território controverso: a relação entre alto QI e saúde mental. Estudos da Universidade de Pittsburgh revelaram que pessoas com QI acima de 130 têm taxas significativamente mais altas de transtornos de ansiedade, depressão e neuroticismo. Antes que você entre em pânico, isso não significa que alto QI causa problemas mentais. Significa que cérebros mais complexos enfrentam desafios mais complexos. É como ter um carro de Fórmula 1. Desempenho excepcional, mas requer manutenção, muito mais cuidadosa e específica. A doutora Nicole Tetriot, neurocientista especializada em superdotação, publicou pesquisas mostrando que cérebros com alto QI têm respostas amplificadas a estressores. Não porque sejam mais fracos, mas porque processam ameaças em um nível mais profundo e consideram mais cenários futuros potencialmente negativos. Quando você se preocupa com algo, não está apenas pensando no problema imediato. Você está simulando dezenas de consequências em cascata, 3, 4, 5 níveis à frente. Essa capacidade de previsão é valiosa para planejamento, mas devastadora para a paz de espírito. Pense em um dia normal. Algo pequeno dá errado. Uma conversa não sai como planejada. Um projeto tem um atraso mínimo. Para a maioria das pessoas, isso é um inconveniente menor. Para você, é o primeiro dominó em uma série de catástrofes potenciais que seu cérebro instantaneamente mapeia. Você não está sendo dramático. Seu cérebro está fazendo exatamente o que evoluiu para fazer: identificar ameaças e preparar respostas. O problema é que ele faz isso tão bem que transforma probabilidades remotas em ansiedades imediatas. Existe uma descoberta recente que está mudando tudo o que pensávamos: saber sobre inteligência. Pesquisadores do Instituto Salk descobriram que neuroplasticidade não é apenas sobre aprender coisas novas. Em cérebros de alto QI, ela acontece de forma diferente. Suas conexões neurais não apenas se fortalecem com o uso repetido, elas se reorganizam ativamente para criar atalhos mais eficientes. Seu cérebro está constantemente se reescrevendo, otimizando seus próprios processos. É autoaperfeiçoamento neural, acontecendo em segundo plano, sem seu controle consciente. Isso tem implicações profundas. Significa que quanto mais você usa seu cérebro de certas formas, mais ele se especializa nessas formas. Se você passa anos analisando padrões, seu cérebro literalmente reconstrói suas redes para fazer isso com mais eficiência. Mas isso também significa que você pode ficar preso em padrões de pensamento, porque seu cérebro otimizou demais para eles.
Ruminar sobre problemas torna-se mais fácil neurologicamente do que resolver problemas. Isso não é fraqueza. É consequência de como neuroplasticidade funciona em cérebros altamente ativos. Vamos abordar algo profundamente pessoal. Por que você se sente diferente desde criança? Porque sempre teve a sensação de não pertencer completamente? A neurociência tem uma explicação. Desenvolvimento cerebral em crianças superdotadas segue uma trajetória diferente. Isso é mais difícil do que parece porque pessoas como você são estatisticamente raras. Por definição, alto QI é exceção, não regra. Mas elas existem. E quando você encontra pessoas que operam no mesmo nível cognitivo que você, algo notável acontece. Você finalmente experimenta o que é conversar sem ter que traduzir seus pensamentos em versões simplificadas. Você sente o que é ser completamente entendido. Isso não é luxo. É necessidade psicológica fundamental. A internet, paradoxalmente, tornou isso mais fácil e mais difícil. Mais fácil porque você pode encontrar comunidades nichadas, de pessoas com interesses específicos complexos. Mais difícil porque interações online carecem da riqueza neural de interações presenciais. Seu cérebro evoluiu para ler centenas de sinais não verbais durante comunicação. Quando esses sinais estão ausentes, você não está tendo interação completa. É como ouvir música com metade das frequências removidas. Tecnicamente ainda é música, mas algo crucial está faltando. Vamos falar sobre propósito. Esse é o maior desafio para pessoas com alto QI. Você vê simultaneamente inúmeras possibilidades e todos os problemas com cada uma delas. Você entende que a maioria das carreiras é baseada em premissas questionáveis. Você reconhece que sucesso convencional frequentemente significa sacrificar integridade intelectual. Como você escolhe um caminho quando pode ver claramente as limitações de todos eles? A resposta não é encontrar o caminho perfeito. É aceitar que perfeição é ilusão e que todas as escolhas envolvem trocas inevitáveis. Seu cérebro quer otimizar tudo, mas a vida não é problema de otimização com solução única. É série contínua de decisões sob incerteza. Quanto mais rápido você aceita que nunca terá informações completas ou certeza absoluta, mais rápido pode começar a tomar decisões funcionais baseadas em probabilidades razoáveis. Aqui está uma verdade dura. Seu intelecto não é sua identidade. É ferramenta. Ferramenta poderosa, sim, mas apenas ferramenta. Quando você define seu valor pessoal por sua inteligência, você cria prisão psicológica. Porque sempre haverá alguém mais inteligente. Sempre haverá problemas que você não pode resolver. Sempre haverá áreas onde você é medíocre. Se seu senso de valor está atrelado exclusivamente a desempenho cognitivo, você está construindo sobre fundação, que inevitavelmente vai rachar. Isso não significa rejeitar ou minimizar suas capacidades. Significa integrá-las em identidade mais ampla que inclui outras dimensões de quem você é. Suas paixões, seus valores, suas relações, suas experiências. Inteligência é parte de você, não a totalidade de você. Quando você internaliza isso, algo notável acontece. Você para de precisar provar sua inteligência constantemente. Você se permite ser medíocre em coisas que não importam. Você concede a si mesmo permissão para simplesmente existir sem performar. Vamos abordar o componente espiritual disso. E eu sei que essa palavra pode fazer você revirar os olhos, porque seu cérebro analítico imediatamente busca definição precisa. Mas aqui está o ponto. Existem dimensões da experiência humana que não podem ser completamente capturadas por análise lógica. Beleza, amor, conexão, significado. Você pode estudar neurobiologia de emoções, mas isso não captura a experiência vivida de amar alguém. Você pode entender física de ondas sonoras, mas isso não transmite o que é sentir música profundamente. Seu desafio não é escolher entre lógica e experiência. É aprender a habitar ambas simultaneamente. Permitir que seu cérebro analítico observe e categorize, enquanto você também permanece presente e receptivo a experiências que transcendem. Categorização. Isso não é místico, é prático. Porque se você vive exclusivamente em sua cabeça, você perde acesso a dimensões inteiras da realidade que só podem ser conhecidas através de experiência direta não mediada. Existe pesquisa fascinante da Universidade de Wisconsin sobre meditação e cérebros de alto QI. Contrariamente à crença popular, pessoas altamente inteligentes frequentemente
têm mais dificuldade com meditação tradicional. Por quê? Porque seus cérebros resistem ativamente a estados de pensamento reduzido. Mas quando encontram práticas que engajam o cérebro de formas específicas, elas experienciam benefícios aumentados. Não é que meditação não funcione para você. É que você precisa de abordagens que trabalhem com seu tipo de mente, não contra ela. Aqui está algo que ninguém provavelmente te disse. Você tem responsabilidade que vem com suas capacidades. Não responsabilidade moral imposta externamente, mas responsabilidade prática. Você tem ferramentas cognitivas que podem resolver problemas complexos. A questão não é se você deve usá-las, mas como. Para quê? Em serviço de quê? Essas não são perguntas retóricas. São perguntas que definirão a qualidade da sua existência. Porque aqui está a realidade brutal. Você pode usar sua inteligência para construir coisas notáveis ou para construir prisões mentais elaboradas. Você pode analisar problemas para entendê-los melhor ou pode analisá-los para evitar enfrentá-los. Você pode pensar sobre vida ou pode viver vida enquanto pensa sobre ela. A diferença entre essas opções determina se sua inteligência se torna bênção ou maldição. O psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi estudou fluxo durante décadas e descobriu algo crucial. Pessoas com alto QI experimentam fluxo com menos frequência que a média, não porque sejam menos capazes, mas porque têm dificuldade em encontrar atividades que sejam simultaneamente desafiadoras o suficiente para engajar totalmente suas capacidades, mas não tão impossíveis que causem ansiedade. Seu canal de fluxo é mais estreito. Você precisa de nível de dificuldade muito específico para alcançar esse estado. Mas quando você o encontra, a experiência é transcendente porque finalmente todo o seu potencial cognitivo está sendo usado. Vamos ser completamente honestos sobre relacionamentos. Você provavelmente teve experiências de tentar explicar como você pensa e ser recebido, com confusão ou defensividade. Pessoas interpretam sua análise como crítica, suas perguntas como ataques, sua necessidade de entender profundamente como falta de confiança. E você fica preso entre autenticidade e aceitação. Quanto de você mesmo você pode mostrar sem alienar pessoas que você ama? Quanto você precisa esconder para ser considerado normal? Não há resposta fácil aqui, mas existe verdade importante. Você não pode ter intimidade real com pessoas que apenas conhecem versão filtrada de quem você é. Se você está constantemente traduzindo seus pensamentos em versões mais digeríveis, você não está tendo conexão genuína. Você está performando a aceitabilidade. E isso é exaustivo. A solução não é se tornar mais palatável. É encontrar pessoas que apreciam seu sabor completo, incluindo as partes intensas e complexas. A sobreposição significativa entre alto QI e processamento sensorial profundo. Isso significa que você provavelmente não apenas processa informações cognitivas intensamente, mas também estímulos sensoriais. Luzes brilhantes, sons altos, texturas, multidões. Podem ser genuinamente sobrecarregantes não porque você seja frágil, mas porque seu sistema nervoso processa tudo em resolução mais alta. Reconhecer isso como característica neural, não como falha pessoal, muda tudo. Isso explica por que você precisa de tempo, sozinho não porque seja antissocial, mas porque precisa de pausa da sobrecarga sensorial constante. Explica por que certos ambientes são fisicamente dolorosos para você, enquanto outros mal os notam. Explica por que você pode ficar completamente drenado após eventos sociais, mesmo quando os aprecia. Seu sistema nervoso estava processando dados em volume que seria insuportável para sistema configurado diferentemente. Agora chegamos ao final, mas também ao começo. Porque entender tudo isso não é conclusão, é ponto de partida. Você agora sabe que a forma como seu cérebro funciona tem base neural específica. Você entende que muitos dos desafios que enfrenta não são falhas de caráter, mas consequências de operar com neurologia diferente. Você reconhece que o que te faz diferente também te torna capaz de contribuições únicas. A questão agora é o que você faz com esse conhecimento. Você continua lutando contra sua natureza neural, tentando se encaixar em modelos que foram feitos para outros tipos de mente. Ou você começa o trabalho difícil de construir vida que funciona especificamente para como você é configurado. Isso não é indulgência, é arquitetura básica de existência funcional. Seu cérebro não vai mudar fundamentalmente,
mas sua relação com ele pode transformar completamente. Você pode passar de ver sua mente como problema para reconhecê-la como instrumento extraordinário que requer entendimento e cuidado específicos. Você pode parar de se desculpar por precisar de profundidade e começar a buscá-la ativamente. Você pode deixar de lado a fantasia de se tornar mais simples e abraçar a realidade complexa de quem você é. E talvez mais importante, você pode parar de se sentir sozinho nisso, porque agora você sabe que existe base científica sólida para sua experiência. Você não está imaginando que pensa diferente? Seu cérebro literalmente processa a realidade de forma diferente. Isso não te torna melhor que outros, apenas diferente. E diferente precisa de abordagens diferentes, não tentativas mais intensas de seguir. Instruções feitas para configurações diferentes. A neurociência revelou o que você provavelmente sempre soube, mas não conseguia articular. Você não está quebrado. Você não está com defeito. Você não está pensando errado. Você está operando com um sistema neural que tem capacidades extraordinárias e desafios específicos. E quanto mais cedo você aceita isso e constrói sua vida de acordo, mais cedo você pode começar a experienciar o que é usar plenamente o que você tem em vez de lutar constantemente contra isso. Porque no final a pergunta não é se você tem alto QI, é o que você vai fazer sabendo que tem. Como você vai usar essa compreensão para construir existência que honra tanto suas capacidades quanto suas limitações? Como você vai encontrar propósito que satisfaz sua necessidade de complexidade sem te destruir no processo? Como você vai criar conexões que te permitem ser completamente você mesmo? Essas são perguntas que apenas você pode responder. E responder bem requer exatamente o tipo de pensamento profundo que seu cérebro foi projetado para fazer. Então talvez esse seja o melhor uso possível de todas essas capacidades cognitivas. Não para impressionar outros ou provar seu valor, mas para construir vida que realmente vale a pena viver. E isso começa exatamente agora.